Conferido o quórum sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, declaro aberta a presente sessão extraordinária sem remuneração. A ata das sessões anteriores está em votação. Aprovada por unanimidade. Peço à vereadora Maria Helena dos Santos Maria Helena Faria, para que faça a leitura das mensagens recebidas do Executivo, que encaminha o projeto de lei de número 45/2021, que autoriza a abertura do crédito adicional especial na Lei 1096/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Destina recursos para o LER São Vicente e a PAI. E do requerimento de número 83/2021, que solicita a concessão do regime de urgência especial ao referido projeto. Mensagem número 028 de 2021. Senhora Presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação desta egrégia casa os projetos de lei de minha autoria que versa sobre as seguintes matérias. Autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. O projeto de lei ora encaminhado busca criar mecanismos contábeis para o repasse das verbas da APAI e do LER São Vicente de Paulo. Os recursos, na ordem de R$300 mil, são fruto de uma emenda parlamentar do ilustre deputado federal, senhor Emidinho Madeira, para as instituições municipais, APAI e LER São Vicente. São R$200 mil destinados à APAI e R$100 mil para o LER São Vicente de Paulo. Em nosso orçamento, não temos a previsão destas verbas, fazendo-se necessário a abertura de crédito especial para que, efetivamente, possamos repassá-las às entidades beneficiadas. O repasse se dará mediante a celebração de termo de fomento com as entidades beneficiadas. Trata-se de uma subvenção contemplada pelo ilustre deputado e que irá trazer grandes benefícios para as duas entidades, que tão relevantes serviços prestam à comunidade itauense. Pelo exposto, esperamos contar com a habitual atenção de Vossa Excelência e dos nobres edis para apreciação, votação e aprovação do referido projeto de lei, para que possamos atender aos anseios da norma legal. Na oportunidade, aproveito o ensejo para reiterar a todos a expressão do meu apreço e consideração. Cordialmente, Norival Francisco de Lima. Requerimento número 84 de 2021. Requer a concessão de regime de urgência especial ao projeto de lei que menciona. Senhores vereadores, a mesa diretora, por seus membros abaixo-assinados, requer a concessão de regime de urgência especial ao projeto de lei número 45, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Justificativa. A proposição, por seu objetivo, exige pronta apreciação, sem o que perderá a oportunidade ou a eficácia, visto que busca agilizar os repasses das verbas para a PAI e LER São Vicente de Paulo, advinda de emenda parlamentar. Sala das Sessões, em 16 de agosto de 2021. Cláudia Calixto Simão Fonseca, presidente, Maria Helena Faria Fraga, vice-presidente, e Geovan dos Santos, membro. Já conferido o quórum, coloco em única votação o requerimento de número 84, que solicita a concessão do regime de urgência especial ao projeto de lei de número 45/2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei 1096/2020,
que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e das outras providências. Destina recursos para o Lar São Vicente e a PAI. Aprovada por unanimidade. Aprovado o requerimento, coloco em primeira discussão o projeto de lei de número 45/2021. Autoriza abertura de crédito adicional especial na lei de 1096/2020, que estima a receita e fixa a despesa de municípios de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e das outras providências. Já conferido o quórum, coloco em primeira votação o projeto de lei de número 45/2021. Aprovada por unanimidade. Conforme já divulgado, convoco uma sessão ordinária para logo após essa sessão, visando a segunda votação do projeto, ora deliberado. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.
sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Giovando dos Santos para que faça a oração do dia. Gostaria de agradecer a Deus, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares, dos nossos amigos, e pedir para que Ele nos dê bastante sabedoria para a gente poder fazer o que é o melhor para a nossa comunidade. Amém. Amém. Eu vou pedir para você ler isso aqui, tá? O pessoal do hospital. Olha, está ordinário. Acho que é essa mesmo, tá? Bom. A ata da sessão é tudo isso aí. Não, só isso aqui, ó. Isso aqui, isso aí. A ata da sessão anterior será votada na próxima sessão. Peço ao secretário da mesa, vereador Giovando Santos, para que faça a leitura das indicações de número 100 a 104 de diversos autores. Pode pôr a ata da última sessão de votação, já está aí para votar. Pode colocar. A ata das últimas sessões já está em votação. Pode continuar. Indicação de número 100 de 2021. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas, o vereador que esta subscreve indica ao Poder Executivo Municipal as seguintes providências: colocação urgente de placas indicativas de parada obrigatória no cruzamento das ruas Milton de Souza Meireles e Prefeito José Soares de Melo. Justificativa: os pedidos são dos motoristas que por ali trafegam para evitar a ocorrência de acidentes, o que acontecerá por falta de orientação de trânsito, o que trará prejuízo também para a administração pública, visto a omissão de seu dever de agir. Para tanto, contamos com o habitual zelo e deferência do prefeito municipal para a satisfação do pleito. Sala das sessões, em 30 de agosto de 2021, vereador Davi Souza. Indicação de número 101 de 2021. Os vereadores que essa subscrevem indicam ao Poder Executivo as seguintes providências: estudo sobre a viabilidade de terceirização de serviços de caçamba para a retirada de entulho das vias públicas de Itaú de Minas. Justificativa: já é notória a falta de caçamba para os trabalhos de retirada de entulho, como também a dificuldade do próprio poder público na gestão desse serviço por falta de investimentos. Há em outros municípios, mormente do estado de São Paulo, a terceirização desse serviço através das concessionárias de água e esgoto, onde o cidadão que necessita da caçamba faz a ligação e a concessionária promove o envio e no mês seguinte se paga a tarifa pelo serviço. Essa é uma possibilidade a ser discutida, mas sem renunciar a outras formas. O que não pode permanecer é a cidade com entulhos esparramados e sem caçamba para o seu recolhimento. Para tanto, contamos com o habitual zelo e deferência do prefeito municipal para a satisfação do pleito. Sala das sessões em 30 de agosto de 2021, vereadores Davi Souza e Maria Helena Faria Fraga. Indicação de número 102 de 2021. O vereador que esta subscreve indica ao Poder Executivo as seguintes providências: manutenção urgente no calçamento da rua Prefeito José Soares de Melo, na altura do número 535. Há no referido local dezenas de paralelepípedos soltos, o que tem criado inúmeros transtornos à população dessa vizinhança, pois fica armazenada embaixo deles uma quantidade enorme de água da chuva, por ocasião destas ou outros meios artificiais.
e quando da passagem de veículos, que são muitos, sobre eles a pressão do peso deles acaba por jogar lama nas casas paralelas, e não pode o contribuinte e cidadão itauense sofrer prejuízos morais e materiais em razão da falta de prestação de um serviço obrigatório por parte da administração. A situação já se arrasta por um bom tempo, bem como o descontentamento dos moradores do local. Para tanto, contamos com o habitual zelo e deferência do prefeito municipal para a satisfação do pleito. Sala das Sessões, em 30 de agosto de 2021, vereador Davi Souza. Indicação de número 103 de 2021. A vereadora que esta subscreve indica à mesa dessa casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que em Itaú de Minas seja ampliada e já iniciada a vacinação contra a Covid-19 com a maior rapidez possível para todos os adolescentes a partir de 12 anos de idade. Justificativa. Enquadra no público adolescente aqueles que têm entre 12 e 18 anos. Até o momento, apenas a vacina da Pfizer tem autorização para o uso em pessoas de 12 a 17 anos no Brasil. A vacina é aplicada em adolescentes de outros países, como Estados Unidos e Canadá. Segundo o Ministério da Saúde, algumas cidades brasileiras, como Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, Niterói, no Rio de Janeiro, e Guajará-Mirim, em Rondônia, São Luís e São Paulo, já começaram a vacinar adolescentes com comorbidades. A vacinação dessa faixa etária é extremamente importante neste momento, pois se vacinados no início de setembro, dará o tempo necessário para que eles desenvolvam já uma imunidade, mesmo que parcial, especialmente para o retorno das aulas no mês de outubro. De toda forma, as pessoas com idades acima de 18 anos foram vacinadas e detêm alguma imunidade, ao contrário dos adolescentes que não possuem nenhuma. Sala das Sessões, em 30 de agosto de 2021, vereadora Maria Helena Faria Fraga. Indicação de número 104 de 2021. A vereadora que esta subscreve indica ao Poder Executivo Municipal as seguintes providências para que seja criado o programa de atendimento psiquiátrico com o intuito de tratar, atender e fortalecer a saúde mental dos pacientes dependentes de álcool e drogas ilícitas. Essa demanda vem crescendo assustadoramente e o cidadão e sua família ficam sem uma referência de atendimento. Hoje temos os CAPs tão solicitados em várias conferências de saúde. Vemos a necessidade de uma implantação no município ou a implantação de um programa municipal efetivo que fortaleça o assistido e sua família. Sala das Sessões, em 30 de agosto de 2021, Maria Helena Faria Fraga. Só um minutinho, por favor. Esse aqui. Ofício do FIAS, número 036 de 2021. Itaú de Minas, em 30 de agosto de 2021. A Câmara Municipal de Itaú de Minas. Cláudia Calixto Simão Fonseca, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal. Assunto: resposta ao ofício de número 106 de 2021 e solicitação de uso da tribuna. Prezada senhora presidente da mesa diretora, cumprimentando-a cordialmente, vimos a vossa presença em resposta ao ofício 26 de 2021, informar que o Conselho Administrativo da Gestão 2019-2021 foi o ordenador de despesas da Fundação Itaú de Assistência Social e, portanto, caberia a este Conselho apresentar as contas para o Conselho Curador e Conselho Fiscal de acordo com o Estatuto da Fundação. Entretanto, até a presente data, os membros do então Conselho Administrativo ainda não apresentaram a prestação de contas 2020 e 2021 ao Conselho Curador e Conselho Fiscal. Por esta razão, estamos oficiando os membros que compunham o Conselho Administrativo para que preste as devidas contas. A atual composição dos conselhos foi eleita em reunião específica para essa finalidade no dia 19 de agosto de 2021, seguindo o disposto no Estatuto da Fundação e as diretrizes do Ministério Público. Nesse momento,
está em processo para se inteirar da real situação administrativa e financeira da Fundação Itaú de Assistência Social. Sendo assim, comunicamos que nossa presença não se faz possível na sessão ordinária até que todas as prestações de contas sejam devidamente apresentadas. Na oportunidade, solicito o uso da tribuna na próxima sessão ordinária, no dia 14/9/2021, para apresentar planejamento do atual Conselho. Sem mais para o momento, ao ensejo, apresento o voto da mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Guilherme de Almeida, presidente do Conselho Curador da Fundação Itaú de Assistência Social. Ordem do dia. Conferido o código, coloco em segunda discussão o projeto de lei de número 45/2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei 1096/2020, que estima a receita e fixa despesas do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e das outras providências, recursos para o Lar São Vicente e a PAI. Presidente, primeiro eu quero cumprimentar todos que estão aqui presentes na casa, meus amigos vereadores, o Clederson, o Alisson, o Eliel e todos que estão nos assistindo e nos assistirá. Há necessidade de abrir o crédito especial porque foi uma emenda parlamentar do deputado Emidinho, muito bem relatado na mensagem do Executivo, né? E no valor de 100 mil para o LER e de 200 mil para a PAI. O LER São Vicente já terminou o plano de trabalho para poder receber esse valor. A PAI falta apenas terminar de abrir a conta para poder colocar no plano de trabalho. Então, as entidades de extrema relevância no município são entidades idôneas, que todos conhecem o trabalho espetacular que vem fazendo, e precisam muito desse recurso e da ajuda de todos, né, da população, e, em especial, desse repasse, né, dessa emenda parlamentar. Coloco em segunda votação o projeto de lei de número 45/2021. Aprovado por unanimidade. Com o uso da palavra, o vereador Giovan dos Santos. Cumprimento a mesa diretora, meus amigos de trabalho, população em geral. Presidente, gostaria eu não pude participar, né, do ato lá do número 4.000 de gado inseminado aqui na nossa cidade, e não tive como conversar com Emidim Madeira. Então, quero parabenizar esse deputado, né, e parabenizar também por essa verba que será bem útil, né, para o Lar São Vicente e para a PAI. Gostaria simplesmente de parabenizar o trabalho do deputado Emidim Madeira. Com a palavra, a vereadora Juliana Matter. Cumprimento o presidente, a mesa de trabalho, os demais colegas vereadores, os funcionários, nosso vigilante aí sempre presente. Presidente, vou fazer a leitura nesse momento de um ofício do ex-presidente do Conselho Administrativo do Hospital Itaú, que encaminhou esse documento a Vossa Excelência, que me pediu para fazer, então, a leitura. Itaú de Minas, em 31 de agosto de 2021.
à Câmara Municipal de Itaú de Minas. Senhora Presidente Cláudia Calixto Simão Fonseca. Prezada Senhora Presidente da Mesa, em razão do ofício FIAS 036 de 2021, enviado ontem a esta Casa e já divulgado pela imprensa, venho prestar alguns esclarecimentos preliminares. Não procedem as informações do Conselho Curador de que estaria aguardando a apresentação de contas pelo Conselho Administrativo 2019-2021, por ser este o ordenador de despesas da Fundação Itaú de Assistência Social, pelos seguintes fatos. É sabido que sempre foi a gerência do hospital, junto com o setor de contabilidade, que sempre providenciaram e finalizavam a prestação de contas, para assim passarem para os conselhos administrativo, curador e fiscal para aprovação, publicação e envio para o Ministério Público da Comarca. Fui eleito em junho de 2019 para o mandato até junho de 2021, para o cargo de secretário do Conselho Curador. Apenas com falecimento do então presidente do Conselho Administrativo é que fui eleito em eleição complementar para o cargo de presidente do referido conselho, em conjunto com os demais membros, conforme ata, em outubro de 2020, inclusive com a presença de vários vereadores da época. Assim, a partir de então, as nossas ações sempre foram instruídas pelos gerentes do hospital, que realmente tinham o controle e conhecimento das atividades administrativas. Porém, deve ser registrado que durante todo esse período que estive na presidência do Conselho Administrativo, de pouco mais de 6 meses, quem de fato comandava a administração e entrava na nossa competência era o Conselho Curador. Porque todas as contratações, demissões, aumento de salários, contratos e até o comando da parte clínica e médica era o presidente do Conselho Curador, Guilherme, que fazia. Ele era o único que dava as ordens no hospital. Desde o afastamento do presidente do Conselho Curador, Zeuzemir, e do gerente Adriano. Ele que sempre passou a dar as ordens e não admitia ninguém falar o contrário. O próprio chefe da enfermagem, e que ficou gerente interino, senhor Diego Torres, foi forçado a demitir-se, porque não tinha nenhuma autonomia, tendo inclusive que desfazer uma contratação de enfermeira que o hospital precisava completar para poder contratar uma indicada amiga do presidente. Depois, o hospital contratou o novo gerente, Márcio Braga, pessoa competente e dedicada, que trabalhou incansavelmente dia e noite e finais de semana para recolocar o hospital nos trilhos e conseguiu enormes resultados em pouco tempo. Mas o presidente do Conselho Curador não dava espaço e assumia sempre a administração do hospital. Foi aí que o gerente Márcio pediu a nós, conselheiros, que deixasse ele administrar e assumir as responsabilidades, porque o senhor Guilherme não permitia ele fazer nada, inclusive as contratações do período foram todas ele quem indicou. Logo depois que o gerente Márcio pediu que os conselhos fizessem a sua parte, conforme o estatuto, e deixasse ele administrar o hospital para ganhar tempo e resultados, foi aí que, dia 26 de julho, depois do expediente, sem o consentimento do Conselho Administrativo e sem sequer o meu conhecimento, o gerente Márcio, que tanto estava lutando em benefício do hospital, foi mandado embora pelo senhor Guilherme sem nenhuma justificativa. Também foi o presidente do Conselho Curador que foi no Ministério Público em Pratápolis pedir a prorrogação do mandato para que ele providenciasse devidamente a prestação de contas de 2020, que estava pendente. Como falar, então, que está esperando o Conselho Administrativo?
e que eu ordenei despesas no ano de 2020, se eu fui eleito para o cargo no final de outubro, e o curador é quem sempre dava as ordens? Basta ir no hospital e perguntar para qualquer um dos funcionários como é que funcionava a administração. Portanto, não é por causa do Conselho Administrativo que as contas ainda não foram apresentadas. O presidente do Conselho Curador é quem tem que responder, pois somente ele tinha o comando. Outro ponto que chamou atenção no ofício é que os atuais conselhos da Fundação para 2021-2023 foram eleitos no dia 19 de agosto de 2021. A surpresa é que não teve convite, divulgação e nem oportunidade de outras pessoas concorrerem, mesmo várias delas enviando ofício para o hospital pedindo o edital de convocação. E o principal, quem devia votar, que são as entidades, não votaram. Ou seja, teve eleição? Na última eleição foram chamadas as 20 entidades de Itaú de Minas, inclusive a Câmara Municipal, que enviou seu advogado como representante. Neste ano, vocês foram convidados? Eu sou o atual presidente do SORAI e não recebemos nenhum convite, assim como as outras entidades que conheço não foram. Acho que a comunidade, através da Câmara, a Prefeitura, o Ministério Público, precisam se unir para ver qual o melhor caminho para o hospital, enquanto é tempo e a comunidade tanto precisa de assistência médica. Fico à disposição da Câmara para participar de reunião, debate, tribuna, assim como o gerente Márcio Braga e outros que trabalharam no hospital. Atenciosamente, senhor Januário Paulino Gomes. Dispenso, presidente. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Cumprimento novamente a todos que estão aqui na casa, a todos que estão nos assistindo. Hoje eu quero primeiro parabenizar, a Secretaria de Saúde e a minha amiga assistente social, Elisângela, pela palestra que ela deu ontem, e tentar iniciar até um programa de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Violência doméstica, quando nós falamos sobre violência doméstica, nós não estamos falando somente em agressão física. Essa agressão estende muito mais. Ela vai em agressão psicológica, agressão verbal, e é um tema que precisa de ser trabalhado e discutido, e muito. Também quero parabenizar a Secretaria de Saúde por estar atendendo a demanda de vacinação, está ágil nessa demanda, está vacinando as pessoas de até 18 anos, e as que já vai começar a vacinar também a segunda dose, daquelas que estão programadas para serem vacinadas, já estão agendadas, para tomar a segunda dose no dia 31 agora. Mas eu também quero pedir para olhar pelos adolescentes. Hoje, os adolescentes, eles são um público que trabalham, que estudam, que tem uma vida ativa e que merecem a nossa atenção. Eles são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela lei do SUS, que garante, a Lei 8080/90, que garante o atendimento ao cidadão através de programas, e a vacinação é um programa, tal que ela é direcionada pelo Plano Nacional de Imunização. Nós estamos vendo em algumas cidades a vacinação do público de adolescente já está iniciando, e eu quero pedir que inicie logo no nosso município. Eu também quero falar de uma outra indicação, que é a solicitação da criação de um programa efetivo de atendimento psiquiátrico para pacientes em uso de droga lícita e ilícita. Nós sabemos que esse público, ele é um público frágil. O cidadão, ele já tem a sua fragilidade natural, tal que ele começa a usar as substâncias psicoativas,
E a fragilidade da sua família é imensa. E é necessário iniciar um atendimento efetivo no município. As famílias estão batendo cabeça nos setores. A gente sabe que as famílias estão procurando o CRAS, ao qual eu respeito e admiro muito todas as servidores daquele setor. Estão fazendo o seu melhor, elas. Estão procurando os PSFs. Também admiro muito e gosto muito de todas as minhas colegas de trabalho que estão locadas na Secretaria de Saúde, mas nós sabemos que não é o essencial. É preciso iniciar um programa de atendimento. Várias conferências da área da saúde é solicitado o CAPS, tal que essa demanda é uma demanda que está crescendo e que vai crescer ainda mais. E se nós não fortalecermos essas famílias e os pacientes que necessitam desse atendimento, a tendência é piorar. Foi solicitado aqui na Câmara, no início do ano, o atendimento de 4 cidadãos que já estavam em situação que nós, vereadores, percebemos a necessidade do atendimento, a urgência do atendimento. Não somos médicos para falar de urgência, mas somos cidadãos. Somos pessoas que convivem com essas pessoas e que estamos vendo o quanto é necessário um programa de atendimento para pacientes com dependentes químicos, dependentes de substâncias alcoólicas, dependentes de substâncias psicoativas, de drogas ilícitas e, principalmente, fortalecimento dessas famílias. Presidente, por hoje é só, eu agradeço. Com a palavra, o vereador Roberto Gonçalves. Cumprimento a mesa diretora. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, aos funcionários da casa, o nosso Eliel, o nosso segurança. Hoje veio preparado, né, Eliel? Trouxe até algema hoje. Ai, meu amigo. E a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Vou falar referente até a indicação que o colega fez, vereador Davi, das placas de sinalização. Faço um apelo aí, que o setor responsável por isso, que faça realmente o que se deve, né, dentro da legislação de trânsito, que seja correto e que coloque, como o vereador pediu, colocar placas que estão faltando no nosso município e que possa gerar aí um acidente pela falta delas. A gente fica chateado, como há poucos dias, pouco tempo eu vim falar aqui, colocando placa em local que nem tem necessidade, simplesmente para prejudicar alguém. Placa aí de proibido estacionar, em local que sequer alguém for multado, a própria polícia militar falou que se recorrerem, qualquer um ganha. Então, gente, vamos fazer um trabalho mais correto, não é? Então, esse setor responsável que coloque as placas necessárias nos locais devidos e parem com politicagem. Gostaria de ler um ofício que eu recebi agora, fiquei muito agradecido, e eu vou ler para vocês. Prezados vereadores da Câmara Municipal de Itaú de Minas, e em especial o vereador Roberto Gonçalves Vieira, vimos, por meio deste, externar nossos agradecimentos pelas condolências prestadas por ocasião do falecimento de nossa mãe,
Benedita Lemos Martins. Em momentos como esse, de perda tão irreparável, conforta-nos receber tal demonstração de solidariedade, que reforça a importância de nossa matriarca na vida de nossa comunidade e alenta o nosso coração. Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos sinceros protestos de estima e consideração a esta Casa Legislativa e a todos os seus edis. Cordialmente, Marli Cristina Martins, representando os demais familiares. Obrigado, Marli, a você, aos demais familiares. Vou dizer a vocês, fazer uma moção para um ente é fácil. Difícil é ser uma excelente mãe, uma excelente avó, excelente bisavó, excelente cidadã. Motivo de orgulho. Parabéns, dona Dita Martins, pelo exemplo que foi para todos nós. Muito obrigado a vocês. Devolvo a palavra. Com a palavra, o vereador Davi Souza. Boa noite aos membros da mesa diretora, boa noite aos demais colegas vereadores, boa noite aos servidores da casa, ao senhor Eliel, e boa noite a todos aqueles que nos assistem. Presidente, falando também um pouco dessas indicações, esticando o assunto sobre sinalização, além de ser necessário sinalizar pontos que não têm sinalização alguma, precisa-se discutir outros pontos, por exemplo, principalmente nas regiões do centro, onde veículos pesados estacionam o tempo todo e dá um transtorno que não tem nem jeito de narrar. O que vem acontecendo sempre, por exemplo, na rua Arthur Vieira, enfim, precisa de ver, toda cidade tem orientação de trânsito para que nos centros não se coloque, estacione ou evite, coloque por determinado período o estacionamento de carros pesados. Outra situação também da indicação, que é ali de frente, o número, acho que 535, eu acho, está solto, os paralelepípedos estão soltos todos, e ali acontece o seguinte, o carro passa e a água voa para todos os lados. E em 2017, o setor de obras da prefeitura deu um prejuízo enorme para a senhora Célia Cabeleireira. Quando foram pintar o campo, acabaram que pintaram junto as roupas e dentro da casa dela o piso. A gente pediu para o senhor Ronilton arrumar, não deu muita atenção. Eu até estou tentando ver se a administração atual reveja o que aconteceu para ver se consegue contornar a situação ocorrida lá atrás. E a gente vê de novo um morador, cidadãos desse entorno aqui, dos paralelepípedos soltos, sofrendo prejuízos com barro o tempo todo nas garagens, nos carros. E é responsabilidade da prefeitura fazer o conserto. E, por fim, esse documento que a vereadora Juliana fez a leitura, resposta do senhor Januário, contém acusações graves. A gente fez um ouvido bem atento para o que foi lido. Se aconteceram essas situações narradas ali, o hospital está assim, muito frágil na administração. Não vou nem falar agora mais dos recursos financeiros, de todos os tipos de recursos que acontecem, de todas as decisões tomadas ali. Está delicado, porque falou-se de um monte de situação assim que a gente não imaginava que acontecesse ali no hospital. Então, o que a gente quer? A presença do Dr. Alain, porque ele, como curador do hospital, ele precisa de estar assim, a par desse documento, se a Câmara puder fazer o envio para ele, até porque
todo mundo é responsável ali, tanto o conselho, os conselhos do hospital e principalmente o Ministério Público na qualidade de curador de toda a fundação. Então, se aconteceram de fato o que foi noticiado nesse documento, é grave. Não dá assim para a gente fechar os olhos, acreditar assim que é uma situação corriqueira que se acontecia lá por briguinhas, desentendimentos internos do hospital. Não é. Diante desse documento, a gente viu que a situação está feia. E ali é uma entidade assim, que vem recebendo de forma rotineira muitos recursos públicos, presidente. O tempo todo, por emendas parlamentares, emendas aqui de deputados estaduais, deputados federais, nós vereadores, sem contar a subvenção que também vai para lá e os procedimentos. A gente narrou ao longo da legislatura passada, por 3 anos consecutivos, foram em média 800 mil por ano de procedimento para o hospital. E aí a gente depara com situações assim, de descontrole administrativo e assim, apontamentos graves de um conselho para o outro. A gente precisa de ver, inclusive, qual que é o caminho para se investigar isso aí. E eu li até no ofício de resposta do hospital que o curador, o senhor Guilherme, me parece que vai vir, né? Mas pelo documento havia uma recusa e pareceu que a recusa era expressa sem retorno, mas parece que ele vai dar o retorno, até porque na alegação que se faz o documento de questões de prestação de conta, eu estou aqui com o requerimento nosso, 74, ele não fala apenas de prestação de conta, ele quer esclarecimento acerca de recursos que vieram e também de fatos, por exemplo, iguais à quebra do laboratório. Então, assim, não tem motivo nenhum para que se haja a recusa do presidente do Conselho Curador e de outros presidentes, se houver, para prestar esclarecimento, não para usar a tribuna para falar assim, de repente, que ele quer falar, mas vir aqui para sofrer os nossos questionamentos, conforme o requerimento que a gente fez. Então, presidente, diante de tudo que foi lido aqui, do ofício de resposta e da situação que a gente vem acompanhando, a situação para resolver a questão do hospital, na minha opinião, imagino que dos colegas também, se faz urgente devido ao montante até robusto de verba pública que tem ido para o hospital de forma rotineira. Devolvo a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Fabiano Gomes. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da presidente Cláudia, em seu nome os demais vereadores, cumprimentar também os funcionários da casa e ao nosso segurança e a todos que nos assistem aí pelas redes sociais. Muito importante isso que o Davi acabou de mencionar, né? É um sinal de alerta que todos nós legislativos a gente tem que tratar esse assunto aí mais afinco, né? A gente deve isso para a população. Gostaria também de parabenizar o nobre Davi e a Maria Helena pela indicação das caçambas. Também um assunto que o município tem sofrido aí, porque tem usado aí um caminhão bem precário, né? De idade bem avançada, e estamos assim em serviço há 2 dias. E a gente vê o transtorno que é para a população hoje fica impossibilitada de jogar os seus resíduos sólidos nas calçadas, porque tem a lei municipal que está regendo, o fiscal não está brincando, ele está notificando e multando, mas em contrapartida o município não está oferecendo o serviço de qualidade à população na qual deveria. Então, é um assunto a se pensar aí, o executivo, é um assunto muito importante que trata assim, de muito cuidado e urgência, né? Visto que nós temos ficado sem esse serviço aí há alguns tempos. Gostaria também de falar que sexta-feira, dia 27/8, é só frisar aí um pouco mais sobre isso, que tem divulgado bastante nas redes sociais. Recebemos aí a visita do nobre deputado federal Emidinho Madeira. Nessa oportunidade, ele veio aí para comemorar o índice de 4.000 inseminações no nosso município, na qual, nessa oportunidade, também
comemorou-se mais de 2.800 nascimentos de gado geneticamente melhorado, elevando a qualidade de todo o produtor rural, e também frisar também que já foi oferecido aí esse trabalho para mais de 140 propriedades que estão aí engajadas nesse projeto Mais Genética. Também, né, depois, seguindo aí a sua agenda, foram entregues aí, como foi dito por alguns vereadores, os recursos de emenda para a PAI, na qual nós votamos hoje, de 200 mil, 100 mil para o Lar São Vicente, e também, nessa oportunidade, o Emidim anunciou uma entrega de 400 mil reais para o setor de saúde. Esse já está em andamento, acredito que chegue logo. Então, assim, é uma novidade boa, o deputado tem investido aí na nossa cidade, nossa região. Eu gostaria de parabenizá-lo, porque a gente vê que o deputado, quando tem essa preocupação com o nosso município, contrapartida, nós devemos homenageá-lo, parabenizá-lo pelo ótimo trabalho que ele tem feito. Nesse mesmo dia, no dia 27/8, tive a oportunidade também de encontrar com o deputado Cássio Soares, que veio na nossa cidade, oficializar também a entrega de recursos a nossas entidades, na qual também foi entregada ao Lar São Vicente, ao hospital na qual nós mencionamos, e o Chame, o Lar com 50 mil, o hospital com 100 mil reais e o Chame com 50 mil reais. E nessa oportunidade o deputado também atendeu aí, pegou as demandas aí da Associação Comercial e também da PAI. Gostaria também de frisar um detalhe aqui também que é de nobre importância. O deputado federal Emidim Madeira, ele também se comprometeu a imobiliar toda a PAI depois de, imobiliar a PAI antes da inauguração dela, né? Então, assim, não sabe-se o valor estimado, mas independente do valor, ele se comprometeu aí a fazê-lo, essa mobília aí da PAI. Por hoje é só, presidente. Agradeço. Devolvo a palavra. Gostaria de cumprimentar meus colegas vereadores, né, a todos os servidores da casa, o nosso segurança Eliel, e a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir ainda. Primeiro, eu queria pedir, com o maior carinho e atenção, do pessoal do FIAS, da Fundação de Itaú de Assistência Social, para que eles possam esclarecer a população, possam vir, não ficar que as informações não procedem, que um tem culpa, o outro não tem culpa, um fez, o outro não fez. Não. A população de Itaú precisa que seja esclarecida a situação do hospital. Então, o nosso requerimento foi para isso, para que pudessem vir aqui esclarecer a população. Eu queria também pedir para todas essas entidades que recebem recursos públicos, para que possam fazer aí com bastante clareza, com bastante transparência, suas obras, né, as suas reformas, tudo com muita transparência para o povo, para não ter esses constrangimentos que nós estamos sofrendo com o hospital. Queria também reforçar que nós vamos mandar de novo o ofício para o curador, doutor Alain, para que ele possa estar presente também na nossa reunião, né? Porque ele é de grande valia, é o curador do FIAS, lá do Hospital Itaú. Então, é isso. Queria pedir para que todos tenham um pouco de paciência, porque nós recebemos aqui o ofício pedindo para que adiassem hoje a vinda deles aqui e que eles vão estar presentes no dia 14. Tá? Gostaria de cumprimentar também a todos os deputados que trazem e mandam recursos para Itaú de Minas. Itaú de Minas, cada dia vai ser uma cidade melhor para todos nós. Então, parabenizando a todos pela boa vontade, né? Porque não é só assim, chegar aqui, colocar o dinheiro, ir embora e não saber o que está fazendo.
Nós, tauenses, queremos resultados. E nós estamos aqui para cobrar os resultados. Nós estamos aqui para ver tudo, para cobrar tudo. Então, eu queria que tivesse maior transparência, que pudessem, de vez em quando, à medida que forem colocando esses recursos, pudessem vir aqui na Câmara, pedisse para nós o uso da palavra, falasse um pouquinho para a população de tudo que está sendo feito. Tá? Boa noite, muito obrigada. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.